E aqui é um povo reunido, engrandecendo, buscando, louvando a Deus e buscando algo de Deus. Quero rapidamente compartilhar com vocês nessa noite. Trago um abraço da nossa igreja, Igreja Batista Palavra Viva, ali em Cordovil. Estamos em tempo de expansão. Peço perdão até às bandas, o pessoal, a gente ficou sentado ali, além da velhice, é claro, é muito trabalho. A gente está construindo um prédio lá para trabalhar na área de libertação, cura de alma, então a demanda é grande, é dormitório, é muita sala de aula, a igreja também está em obra, congresso semana que vem, 3 dias de congresso profético, batalha espiritual, intercessão profética, o coro vai comer, vai cantar de 7 da manhã até meia-noite. Já falei que a expectativa mínima é você ter o mesmo relato que João teve na ilha de Patmos. Falei para a galera, meu irmão, não aceito menos que arrebatamento aqui nessa igreja. Não aceito menos que o pessoal saia daqui como canelinha de fogo, dando duplo carpado da Daiane dos Santos, um Hariugi para o irmão da direita, negócio de dar um abraço no irmão, deu um Hariugi no irmão da esquerda, pá, derruba logo o irmão da esquerda, deu um manto no da direita, e se o de trás demole, derruba ele também. Então nós temos buscado de Deus esse tempo profético, é um tempo que nós carecemos de avivamento, principalmente nós que estamos no Rio de Janeiro, vivendo o que temos vivido esses dias. A gente está bem próximo a muitas comunidades, aliás, o Rio de Janeiro, cercado de comunidades. A gente trabalha com pessoas da Secretaria de Segurança na igreja e trabalha também com muita gente que está dentro do tráfico, está dentro das situações complexas e que você tem que oferecer alguma coisa para essas pessoas. Não é só como disse Tiago, não adianta você dizer Deus te abençoe, tem que ter obra. E a obra maior nossa também não é dar só comida ou acessibilidade governamental, que nós temos, graças a Deus, alianças com o governo e com a prefeitura, mas, acima de tudo, dá o poder de Jesus, dá o poder de Cristo para essas pessoas. E, para isso, você precisa realmente ter uma intimidade com Deus. A igreja precisa estar pautada na palavra, estar realmente com a sua autoridade, sua armadura em dia, porque temos vivido, eu digo assim, a igreja do Rio de Janeiro, ela vai ser desafiada. Entenda bem, a igreja do Rio de Janeiro é uma palavra profética que eu trago a vocês, pastores e igreja. Como assim, pastor? Já não estamos sendo? Não, vocês não estão sendo desafiados. Eu digo para vocês sem medo de errar. A nossa igreja tem tudo gravado, graças a Deus. Profetizamos, sim, no Senhor, que o Cabral ia ser preso, foi. Pezão ia ser preso, foi. Que a Dilma ia sofrer impeachment, riram na minha cara. Pastor, o senhor é doido, Dilma não sai. Falei, eu vi ela sendo empichada, filho, Deus me mostrou. Falei, o Lula vai ser preso, o pessoal não vai, o Brasil quebra. Falei, vai ser preso, o Brasil não vai quebrar, rapaz. Nossa igreja é uma igreja bem profética, bem apostólica, a Rafinha sabe. Porque lá a gente, quando Deus abre o céu, querido, e rasga o céu, nem Miguel desce. Até ele tem medo de descer, não. Só o Senhor, velho. Pode voltar, Miguel, o negócio não é contigo não, meu filho. O eco eterno é com mais ninguém. Mete o pé. E eu digo para você, o que o Senhor tem dito para mim nesses últimos dias é o seguinte, está preparado para o desafio? Eu falei, qual, Senhor? Ele falou, um desafio que vocês nunca passaram no Rio de Janeiro. Eu falei, de qual, Senhor? Ele falou, você já conhece. Vai ter igreja que vai entrar muito bandido com fuzil e vai apontar para o altar, para o pastor e para o pregador. Vai ter igreja que vai entrar o grupo de LGBT com bandeiras, com arco-íris, e vai sentar e vai começar a fazer bagunça dentro da igreja. Vai ter igreja que vai entrar feiticeiro, bruxo, e vai começar a fazer algazarra. E aí o Senhor disse assim, a igreja não está preparada para isso. Algumas não vão nem saber o que fazer. Outras vão querer sair no braço. Outras vão chamar a polícia. Outras vão começar a orar e clamar, e repreender e gritar, está repreendido em nome de Jesus. Poucas estarão preparadas para esse tempo. Mas o Senhor disse, eu estou permitindo isso para sacudir a minha igreja. É tempo de avivamento. Esse tema é muito importante, Rafinha. Aliás, todos os temas daqui têm sido bênçãos ao longo desses anos. Revelar a ação, benefícios da intimidade. Eu quero que você abra comigo, por favor, o Salmo de número 25. Salmo de número 25, verso 14. Somente o 14 por enquanto. Um salmo de Davi, um cântico de Davi, o doce cantor de Israel, o profeta, o músico, o protoapóstolo, o luthier, aquele a qual Deus chamou o homem segundo o meu coração. Salmo de número 25, verso 14, na minha versão que é atualizada, ao meio da revista atualizada, diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais para este dará a conhecer a sua aliança. Em outras versões, pacto. Vamos orar? Bendito Deus,
obrigado por esse tempo. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por tudo que já ouvimos, pelos louvores, adoração e tudo que o Senhor nos permitiu expressar para Ti. Nessa noite queremos clamar pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Queremos dizer a Ti que o Senhor tem toda a liberdade para trabalhar no meio da Tua igreja. Obrigado por esse tempo, pela liderança dessa igreja, pelo Rafael, por todos os pastores, líderes, todos que até agora cooperaram, adoraram e trouxeram a Tua presença até esse lugar. Nós assim Te agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Quando o Rafinha me expôs o texto, o contexto, achei interessantíssimo. Mas aí tu sabe como é que é, a gente vai mais longe, na maionese aumenta. Nessa hora você não viaja na maionese, você faz um mar de maionese e vai viajando, querido. Pega um submarino. E eu comecei a falar de intimidade. Falei, Deus, intimidade. Eu falei, poxa, ir em Abraão é meio complicado. Abraão é um dos elos da intimidade com Deus no homem. Quando você fala de intimidade, você tem que principiar com Adão. O princípio da intimidade é Adão. Alguém pergunta assim, quando começou a graça? Eu falei, filho, a graça começou no Éden. Ela começou no Éden, foi interrompida no Éden. Está sendo novamente reconstruída na cruz do Calvário. Entenda, Jesus é chamado de segundo Adão porque ele dá continuidade ao processo do primeiro Adão que caiu. E se você pensar que Jesus é noivo da igreja e Adão o primeiro, quem é a noiva de Jesus? A igreja, mas quem a igreja representa? Num arquétipo ou numa tipologia, a igreja representa Eva, sim, querido. Porque a igreja é tirada do noivo, assim como Eva é tirada de Adão. Entenda isso. É a primeira mulher para o homem e Jesus só tem comprometimento com um gênero, chama-se igreja. O apóstolo Paulo fala isso de forma bem tremenda, e é claro, ele pega isso dos resquícios de Jesus, que se chama de noivo. E aí, quando nós começamos a pensar em intimidade, eu começo a lembrar do texto que faz uma pequena alusão, que o Senhor, na viração da tarde, vinha ter com o homem e a mulher. Mas alguns pensam assim, quando Deus vinha na viração da tarde no Éden, ou no jardim, no Éden, Deus estava se revelando, não, negativo, Deus não estava se revelando, Deus estava só se manifestando de forma muito mais palpável e visível no plano terreno, porque o homem ele tinha total acesso e intimidade a Deus. Ele não precisava de 1 minuto, de meia hora, de 40 minutos, de um culto de 2 horas para ter revelação com Deus, ele já falava, estava com Deus, o mesmo Espírito, Ruach HaKodesh, soprou na narina do homem, foi lá e o homem passou a ser Nefesh Shaim, passou a ser alma vivente, passou a ser que respira, passou a ser alguém diferenciado das outras almas que ele criou. E agora ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando fala imagem e semelhança, entenda, é o Espírito do Todo-Poderoso que já diz, o Espírito do Todo-Poderoso me fez, o Eterno soprou em mim. Já quando fala isso, ele está falando da relação do seu sofrimento, ao qual ele estava passando, diz assim, ei, eu não sei porque eu estou passando por isso, porque eu sou feitura de Deus, eu sou sopro do Eterno. Quando você chega no Salmo 8, o salmista diz assim, Senhor, quão grande é as tuas obras. Quando eu vejo os céus, olha, as obras das tuas mãos e as estrelas, que coisa linda. Quem é o homem para que te lembre deles? Quem é o filho do homem para que o Senhor se resigne para eles? Mas aí ele mesmo se retrata e diz, pouco menor que os anjos. Está falando justamente da questão da materialidade, da carne. Pouco menor que os anjos fizeste, porém coroado de honra e glória. Vamos compreender que Deus tem um processo para com o homem. Deus tem um processo para com o homem de intimidade, de ligação, de aliança. E por que Deus insiste tanto em nos trazer essa aliança? Deus não está insistindo, Deus só está religando, religião, religar, trazer novamente Deus para dentro de você e trazer você novamente para dentro de Deus. Pecado não é só uma ação, pecado, na verdade, é uma reação em cadeia de abismos tremendo entre a nossa existência e a existência de Deus. É interessante, se você já ouviu falar de placas tectônicas, as que causam terremotos, países que estão no meio de placas tectônicas, quando elas se abalam alguns milímetros, já cria aquele tumulto todo no México, Califórnia, e você vê a catástrofe que acontece. Sabe, nós criamos abalos sísmicos com Deus todos os dias. Deus é inabalável, mas nós nos abalamos sempre. Deus é um Deus que é imutável. Não há nele ruptura de caráter, não há nele mudança, não há variação, não há sombra. Eu gosto quando o salmista diz, o guarda de Israel não toscanejará. É um português arcaico, então você não entende, talvez os mais novos não entendem o que é toscanejar.
Sabe, ele fala, não dormitará. Dormitará é cochilar. Quem já serviu o quartel e ficou de 2 às 4, misericórdia, meu pai. 2 às 4 ninguém merece. Quando você vai para a escala de serviço, alguém fala assim, 2 às 4, tu já começa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tira-me da prisão, Pai. Tu mistura as orações, você mistura o salmo com o regimento interno do quartel. Você diz, Senhor, não posso ficar, meu Pai, livra-me do vale. Você começa a cantar. Eu quando ficava na guarita, Deus forte como o Jeová, não há outro que eu. Aí viu o sargento, ô guerreiro, que é isso aí? Eu estou cultuando. Que cultuar, rapaz, tem que ficar na hora. Eu falei, mas Deus está comigo. Mas não, irmão, era para não dormir. Aí o salmo diz assim, não dormitará. Ou seja, Deus não dá aquela cochilada. Só que ele vai além. O texto, muito bem traduzido, uma das poucas traduções corretas do hebraico, diz assim, não toscanejará. Aí você diz, o que é toscanejar? É aquela piscada que você dá na órbita para que regue os seus olhos, para que não fique seco. Isso que você faz obrigatoriamente, assim, Deus não pisca quando está de olho em você. Não toscanejará o guarda de Israel, ele toma conta de Israel e fica ali olhando para a cara da pessoa e não pisca e não deixa passar nada em branco. Essa é a estrutura de Deus com relação a nós. Quando você está vendo um Deus que revela a ação, e eu acho interessante disso, porque nós na graça temos uma grande, imensa, incomensurável vantagem a todos os que passaram a partir de João Batista, seus predecessores. Por quê, pastor? Porque o movimento da lei, ele é muito importante. Se você ler com bastante atenção Romanos 7, depois 8, você vai entender o que Paulo, o doutor Paulo, fala sobre a questão da lei e da graça. Ele fala do pendor da carne. Depois você vai para Gálatas também, no capítulo 5, ele vai falar algumas coisas também. Mas o mais interessante é você entender o seguinte, o Antigo Testamento, quando você lê Hebreus, é o testamento dos anjos, é o testamento do pacto, é o testamento do sacrifício, é o testamento da revelação. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, Jeremias. É lindo você ouvir isso. E às vezes nós, que estamos na graça, que vivemos essa geração da graça, não entendemos que a cruz de Cristo conquistou. A cruz de Cristo não só rompeu o véu, como uma simbologia de que nós podemos entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho, pelo véu, pelo sangue, pela carne, e chegar até o trono da graça, para alcançar misericórdia, como diz Hebreus 4. Mas a cruz de Cristo nos deu muito mais. A cruz de Cristo nos deu acessibilidade. E talvez nós precisamos fazer uma separação agora do que é revelação e o que é acessibilidade. Pastor, o que é acessibilidade? Vou lhe dar um exemplo. Escreva o que quiser aí no Google. O Google vai te revelar alguma coisa? O Google vai te dar o quê? Responda para mim, acesso. Ele vai dizer para você quantos milhões de palavras ele achou, em quantos segundos ele conseguiu achar. O algoritmo vai dizer para você, palavra-chave X, ele vai te dar acesso agora a todos os sites que têm conexão com aquela palavra. Ele vai te dar todas as possibilidades de você entender o que você quer. Ele vai dizer, o que você quer aqui de mim? O nome disso é acesso. Então você tendo Wi-Fi, você tendo uma plataforma, você tendo um computador, um laptop ou um smartphone, você tem acesso a qualquer informação hoje em dia. Você tem o Espírito Santo de Deus. Está dentro de você. Você diz assim, Pai. O Espírito Santo diz, sim. 1 terabyte de velocidade, meu filho. E 250 mega para os fracos. 1 terabyte, tu diz, quando você, antes mesmo que venha alguma palavra na minha boca, tu já sabe que vem no meu coração. Aí tu fala assim para ele, quando não acabou de falar Espírito Santo, ele, sim, é isso que você quer. Isso não é revelação, isso é acessibilidade. E o que pior, nós não entendemos isso e começamos a pedir a Deus, Deus revela a mim. E aí você tem que entender que a conexão entre revelação e revelação e acessibilidade transformou a nossa era, a era da graça. Por quê? Qualquer um de nós, conforme Oséias profetiza, naqueles dias derramarei. Joel também fala sobre o Espírito sobre todos nós, sobre escravos, idosos, jovens, ou seja, todos terão conexão direta com Deus. Acabou a revelação? Negativo. A revelação ganhou outro patamar. Deus é tão bom porque no Antigo Testamento poucas pessoas tinham coisas reveladas sobre Deus. Mas no Novo, quando vem Jesus, Jesus nos dá acesso para que a revelação seja mais fácil, mais prática, e Ele possa se revelar a nós entendermos quem é Deus.
e entendendo quem é Deus, compreendendo quem é Deus e o que Ele quer, ganharmos vida e vida em abundância. Quando você pensa em Abraão, você tem que pensar antes de Abraão que você tem um Abel. Abel é o primeiro sacerdote. Deus elege Abel como primeiro sacerdote porque o papel de Abel é oferecer sacrifício de sangue. E você tem um irmão chamado Caim, que oferece primícias, que oferece outro tipo de oferta. E você verá que depois de Abel, Deus levanta Sete. Depois de Sete, Deus levanta Enoque. Depois de Enoque, Deus levanta Noé. Depois de Noé, você vai vendo Deus preparando até a chegada de Abraão. Aí vem Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Você vê José. Depois vem um grande ícone. É como se você pudesse ver um gráfico. Adão desce, aí começa, quando chega lá em Israel, 430 anos no deserto, Deus pega assim o gráfico assim, pum, Moisés. Moisés é talvez o primeiro entre multidões, a qual Deus fala face a face com ele. Quem diz isso é Deuteronômio 34:10. Não houve varão como Moisés, a qual Deus falou com ele face a face. O homem a qual Deus falou assim, Moisés, pede tudo que você quiser que eu te dou. Vou derrubar esse povo, vou matar esse povo, eles são muito ruins. Só sabe comer, parece crente. Orar que é bom, neca. Ler Bíblia que é bom, piorou. Vigília, dorme. Evangelismo, ninguém vai. Eis-me aqui, envio o evangelista. Eis-me aqui, envio o missionário. Eis-me aqui, envio o pastor. Em quem há de ir por nós? Eles, Deus. Aí Deus falou assim, esse povo é muito ruim, Moisés. E Deus, Moisés, e aí, o que eu vou fazer, Senhor? Vou matar eles? Moisés... É só assim, ó, negócio de Thanos. Thanos o quê, rapaz? Deus, ó. Deus falou, é só assim, ó. Vou pulverizar, vou transformar farofa de deserto isso aqui, cara. É interessante, né? Deus faz certas coisas conosco para ver onde está o nosso caráter. Quer conhecer o caráter de alguém? Deixa ele entrar no poder. Quer conhecer o caráter de alguém? Dá poder para ele, dá poder para ela. Dá um degrauzinho, só um degrauzinho aqui, ó. Dá um degrauzinho. O irmão é todo humilde. Está vendo aqui? Eu gostei muito da peça dos meninos aqui. Deixou aqui o irmão já. Pai. Aqui ele é servo. Subiu um degrau, irmão. 30 centímetros. Ele já começa. A parte do senhor dele já com a mão aqui, ó. Era aqui, agora é aqui. E Deus faz um teste bonito com Moisés. Moisés, vamos matar esse povo. Moisés, como é que é, Senhor? Matar. Passa o cerol, todo mundo. Passa o cerol fininho, passa assim, ó. Laser, Moisés. Fica só a partir de você. Vou te colocar no lugar de Abraão. Negativo. Essa promessa não é minha. Essa promessa é do pai Abraão, não é minha. Eu quero andar na minha promessa, não na dos outros. Eu quero andar na promessa que pertence a mim. Eu ando naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu ando naquilo que o Senhor escreveu para mim antes da fundação do mundo. Eu ando naquilo que o Senhor me preparou para ser. Eu não lembro, mas o Senhor um dia me chamou olhando nos meus olhos. Tu vai para aquela terra e tu vai fazer isso. E aí de você se desviar para a direita ou para a esquerda. Vai. Funcionou assim com Jesus, funcionou assim com João Batista, não vai funcionar com você? E Moisés passa no caráter de Deus. Ele fala, não, Senhor, mata não. Que isso? Pensa em ti, teu nome, rapaz. Os egípcios vão dizer lá, mandou 10 pragas, encerrou o faraó no Mar Vermelho, e agora não aguenta esses bebezão aqui da creche da tia Naná. Os caras no deserto não tem Burger King, não tem McDonald's, tem nem Habib's, cara, nem o muquirana do Habib's tem aqui no Egito, pelo menos tinha. O Egito era um shopping. Eu quero cebola e pepino de novo, estou com saudade. Sabe, é muito fácil, quando Deus olha para nós, e a gente diz assim, Senhor, revela para mim o que está oculto, revela para mim o teu coração, revela para mim, Deus, o que tu queres, e como foi proposto aqui, a revelação de Deus para Abraão começa em Ur da Caldeia, e Abraão não é um cara que está desempregado, Abraão não é um cidadão que está de bobeira, Abraão não é um cara iletrado, Abraão muito pelo contrário, ele vai como professor adido para o Egito. Lembre-se disso, Faraó queria a esposa de Abraão, porque Abraão era inteligentíssimo.
O pai de Abraão era construtor de imagens. Josué baixa um decreto quando entra e fala, ninguém vai adorar aqui como, infelizmente, terá pai de Abraão fazer. Não, vamos fazer mais isso aqui. Vamos arrancar isso da nossa herança. Abraão é uma pessoa que tinha um QI altíssimo, inteligente. Deus não escolhe qualquer um. Vira para o seu irmão e diz assim, Deus não escolhe qualquer um. Quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, Deus fala assim, Abraão, larga o teu emprego, larga a tua fazenda, larga tudo que você tem. O pai de Abraão morre, Abraão é literalmente o patriarca. E vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Um lugar. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão disse, tá bom, eu vou. Meu Deus, eu fico pensando se Deus falar isso com a gente hoje. Sai da tua cidade, larga mamãe e papai. Ixi, pegou. Está casado, em detalhe. Porque o latino-americano tem essa coisa, né? O inglês, o americano, canadense, francês. A galera de sangue frio, a gente chama de sangue frio, deu 18 anos, foi para a faculdade, meu filho, já desfaz o ninho, tchau. Não volte nunca mais, cresça. Brasileiro, 40 anos, a mãe diz, é o meu bebê ali, pastor. E o bebê está solteirão, com quarentão. Falei, aleluia, solteiro. Uma vez uma irmã chegou, pastor, eu morar lá em casa. Falei, vou sim, minha irmã. Chegou, ela falou, pastor, tem umas roupas para dar. Falei, minha irmã, junta tudo aí, a gente vai para o bazar. Aí, de repente, ela é uma senhora já bem idosa, né? Ela começou a mostrar pagãozinho, fraldinha de pano, macacãozinho. Falei, irmã, de qual neto? Eu disse, não é do meu neto, não, é do meu filho Wesley. Falei, Wesley está com quantos anos, irmão? 39. Eu falei, e a senhora fez um museu do Wesley aqui? Porque ele está vivo. Ele ainda tem saúde. E por que a senhora guardou tudo isso? Ai, pastor, saudade do meu bebê. Quando ela falou isso, irmão, dentro de mim o Espírito se agitou, igual Jesus lá em, sabe, em Betânia, com Marta, mas meu Espírito se agitou, falei, está repreendido, Jesus. É por isso que esse menino é assim, Pai, tem misericórdia, Pai. Primeira oportunidade que eu tive, falei, vem cá, irmãozinho, lá em Santos, São Paulo, vem cá, irmãozinho. Quero fazer uma oração especial para ti. É mesmo, pastor, Deus te mostrou alguma coisa? Eu falei, mostrou tudo. É mesmo, pastor, foi uma visão? Eu falei, não, rapaz, foi em loco. Eu senti cheiro, os 5 sentidos funcionaram plenamente, filho. Eu falei, em nome de Jesus, todo retardamento, sai agora. Todo o QI no freio de mão vai embora agora. O que é também, consciente emocional, vai também. Mamãe, repreendo agora, quebra agora, eu corto agora. Todo o cordão umbilical da mamãe. E não é que deu certo, o cara casou no ano seguinte, gente, olha só. Sabe, as pessoas falam de dependência a Deus, mas não entendem o conceito de dependência. Dependência é uma coisa, zona de conforto é outra. A igreja evangélica, nós evangélicos, nós cristãos, temos vivido uma zona de conforto letal, hein? Porque toda pessoa que deita numa rede espiritual dizendo, Deus cuida de mim, pega até a música do Kleber Lucas, erradamente, no contexto equivocado, canta, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Então não preciso fazer nada. Negativo, baiano. Todo respeito, viu, queridos? São os soteropolitanos, não são toda a Bahia, não, tá? O pessoal da Bahia é show. É porque tem carnaval todo dia, a gente fica preocupado com esse negócio, né, irmão? Além da capoeira e do berimbau. Sabe, aí diz assim, não, pastor, eu sou dependente de Deus. E eu digo, meu irmão, o que é ser dependente de Deus? Fala para mim, o que é dependência de Deus? Ah, eu faço o que Deus quer que eu faça. Eu vou onde Deus quer que eu vá. Boa. Eu só falo o que Deus manda falar. Legal. E que mais você faz só quando Deus manda? Só trabalho quando Deus manda trabalhar. Falei, engraçado, você é rebelde, que você come sem Deus mandar. Eis que com essas tuas obras, varão, te vejo na esquina, mandando aquelas coxinhas para dentro. Vejo você nas festinhas da igreja,
E como você parece um quarto zagueiro da seleção alemã, velho. Tu para o garçom toda hora. Tu não deixa o rapaz passar, meu filho. O cara já tenta te driblar. O cara cai igual o Neymar, vai rolando com a coxinha, com a Coca-Cola. Vai... Vem que esse negócio que você faz só o que Deus manda fazer, porque você é dependente de Deus. Na verdade, você não é dependente de Deus. Você não sabe o que é dependência de Deus, rapaz. Dependência de Deus, você tem que ter conexão com Ele. A dependência de Deus não está e não tem só a ver com o fazer ou não fazer. A dependência de Deus significa o existir e o não existir. É muito mais do que fazer coisas ou deixar de fazer coisas. Significa existir de uma forma ou existir de outra. Dependência de Deus significa não só ir ou voltar, significa entender o que Deus está fazendo com você, falando e na forma como Ele está falando. É entender, não tem mistério. A revelação quebra o mistério, porque o mistério está justamente quando você não tem intimidade com Deus. Toda pessoa que não tem intimidade adora falar, é mistério. Mas aí Deus vira para Jeremias e diz, Jeremias, o que está vendo? Senhor, eu estou meio perdido. Tá bom, Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Fala comigo, Jeremias, eu vou te contar tudo que eu tenho para contar. Fala comigo, Jeremias, eu vou te anunciar tudo que eu tenho para te anunciar. Revelar a ação. Quando Jó está passando pelo momento da vida dele, profunda amargura, ele recebe 4 amigos. E os 4 amigos de Jó não vão para consolá-lo, vão para dizer que ele está errado. Vão para dizer que ele está em pecado, vão para dizer que Deus é justo e que Deus não faz isso com uma pessoa justa. Só que o próprio Deus começa o capítulo 1 dizendo para Satanás, viste meu servo Jó, não há homem como ele na terra, íntegro, justo, temente a Deus, se desvia do mal. Aí Jó diz assim, eu não sei o que Deus está fazendo, as flechas do Todo-Poderoso estão me transpassando. Fazer o quê? Sabe, os amigos de Jó queriam que algo novo acontecesse. Eles queriam uma explicação e Jó falou, eu também quero. Se vocês querem explicação para o que está ocorrendo comigo, eu também quero. Mas quando chega lá no capítulo, a partir do capítulo 33, 34, 35, quando está fechando, são 42 capítulos, Deus fala assim com os amigos de Jó, Jó diz, é tu, Senhor? Sou eu, Jó. Estou ouvindo a tua conversa com teus amigos, Jó. É, Senhor? É. Eu sei que você com a boca fala uma coisa, mas teu coração sente outra. Eu sei que você diz, eu não mereço passar por isso. Eu sei que dentro de você diz assim, eu me recuso. Já viu o crente quando fala assim, servo de Deus não passa essa prova. Aí cita Davi, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu já vi. E nem essa geração passar necessidade, eu já vi. Eu te mostro 100 pessoas que vai te dar testemunho aqui, não de mendigar, mas de precisar de alguém levar a bolsa de compra na porta. Eu já te mostro uma porção de crente que já passou perrengue de não ter o que comer, não ter o que beber. E é crente, e é servo de Deus. Cuidado com os contextos fora do texto ou textos fora de contexto. E Jó entrou nessa de ser um autodefensor de si próprio. E Deus falou, Jó, tudo bem, você quer debater comigo sobre o que é justo e o que não é justo? Então vamos lá, Jó, onde tu estavas quando eu na eternidade brincava de roda com os meus anjos? Onde tu estavas, Jó, quando eu folgava com as estrelas? E a estrela não está falando do astro, está falando de anjos, os Ben Elohim. Onde é que tu estava, Jó, quando eu comecei a criar a terra, quando eu comecei a criar os animais aquáticos, quando eu criei o hipopótamo, o crocodilo? Jó, fala comigo, meu filho, cá, explica para mim. Jó, tu sabe como é que eu formo os brotos da terra? Jó, tu sabe como eu formei a terra? Tu pode me dar uma aula de física quântica, mecânica, geometria? Ah, Jó, você pode me dar uma aula, Jó, sobre o mundo microscópico? Jó, você sabe o que é um átomo? Jó, você sabe o que é um mundo quântico? Jó, você sabe o que é um quark? Jó, você sabe o que é lúmen? Jó, você sabe? Não, Jó. Então vou dizer uma coisa para você. Tem muita coisa que você não sabe. E eu quero falar contigo das coisas que você não sabe. Mas é necessário que você aprenda. Eu preciso ouvir mais de Deus. Quando chega no capítulo 42, já diz 2 frases que são lindas. Assim,
eu só o conhecia de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos estão te vendo. Uma revelação, uma epifania vem sobre Jó. Jó disse: "What? Quem sou eu perto dele? O que sou eu perto dele?" E depois ele diz assim: "Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Agora eu estou entendendo o que está acontecendo comigo. Recebi a revelação de quem sou eu e de quem é Deus. E nesse contexto, como eu posso ser e estar, viver em Deus." O maior problema nosso de existência, ou problemas existenciais que existem na igreja evangélica, ou com o ser humano, é que ele nasceu para Deus, ele nasceu de Deus e volta para Deus. E quando nós não entendemos isso, cria um vácuo cósmico dentro de nós. E aí o que acontece conosco? Consumismo, religiosidade, obtusidade mental, problemas na alma, melancolias, quedas, e por aí vai. E a gente acha o seguinte: vou buscar. Eu estava amando aqui a peça dos jovens, que é verdade, cada um ora de um jeito. Quem já foi para o monte aqui? Monte, não tenha medo não. Aqui os irmãos. Que isso? É Horácio? Monte, põe a mão para você. Eu já fui para o monte. Quem já caiu na lama no monte? Aleluia, já. Tem uns hinos antigos, é chamado de corinho, né? Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levando. Não existe isso não. Porque tu cai de uma vergonha tão grande que tu não quer levantar nunca mais. Tu pede a Deus para abrir um buraco, se fazer um metrô e sair lá no pé do monte. Irmão, sabe, nós buscamos revelações que na verdade não são revelações, são fugas. Cuidado. Eu quero que você entenda uma coisa: cuidado, você no afã de ter revelação pode estar fugindo da presença de Deus. Como assim, pastor? Quando você quer que Deus se revele a você, você vai para o centro dele, não para fora dele. Quando você quer que Deus se revele a você, você se tranca com você e com ele, você não vai para fora. Entenda uma coisa: muitos de nós querem que Deus se revele lá no monte. Por quê? Vai ter um vagalumezinho, um matinho levantando, porque vai ter milhares de profetas, corredor dos profetas. Pastor, aquele monte ali, tu tem que tomar cuidado. Eu falei: por quê, irmão? O profeta começa aqui e vai até lá no alto. Eu falei: como assim? Sim, pastor, conforme você vai passando, eles vão te revelando. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus, cara. Que é isso? Eu vim aqui para orar, não vim aqui para receber revelação. Eu vim aqui para falar com Deus. E quando você sobe lá, querido, estou falando de alguns lugares, não são todos, tem muita gente de Deus lá em cima buscando a presença de Deus. Mas a minha última ida ao monte, estava eu com um querido amigo profeta, estávamos em Santa Cruz da Serra, ali para a área de Duque de Caxias. E nesse dia, irmão, acho que todos os mosquitos do inferno, da fauna e da flora daquele local, vieram me atacar. E eu fiquei igual uma jaca. E o meu amigo profeta falou assim: eu tenho aqui um repelente. E o repelente dele era o óleo ungido. Eu, além de estar pinicado, comecei a cheirar óleo ungido. E não adiantou nada. E eu tentava orar e coçava. Eu falei: Deus, que Satanás é esse? Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar comigo aqui nesse momento? O que é isso que está acontecendo? Deus falou: por que você está aqui? Eu falei: vim te buscar. Aqui? Eu estou aqui, eu estou na tua casa, eu estou na igreja, eu estou na rua, eu estou onde eu quiser estar, eu sou soberano. Eu estou onde eu quiser estar, filho. Você está vindo para cá para você, de alguma forma, por alguma forma, preencher o seu ego. Mas é que está, quanto mais você infla seu ego, menos eu estou com você. Quanto mais você infla seu ego de coitadismo, de autopiedade, autocomiseração, mais difícil fica eu para falar contigo. Fala o seguinte: desce, vai para a tua casa, toma um banho, nós vamos conversar lá na tua sala. Cheguei em casa, minha esposa: o que é isso? Falei: depois eu converso contigo. Ela: que cheiro é esse? Falei: depois eu falo contigo. Fui para o banheiro, tomei um banho, botei um short, botei um chinelo, uma camiseta, sentei no sofá e fiquei lá. Agora aí, fala Deus. Aí lembrei até do hino bem antigo: fala Deus. Aí, irmãos, fala Deus. Olha os assembleanos aí: toca-me com brasa. Aleluia. É lindo, de verdade.
Mas Deus falou, para com isso, rapaz, deixa de palhaçada. Quer cantar hino para eu vir falar contigo, rapaz? Para de usar essas ferramentas, cara. Meu Espírito está em você. Fala comigo. E ali eu comecei a falar com Deus. Comecei a falar uma opção de coisas para Deus. Aí abri meu coração. Falei, Deus, olha só. Uma mãozinha aqui, falei, olha só. Tem uns negócios que eu ainda não consigo entender, não. Eu sei que é mistério. Deus falou, quem falou que é mistério? Eu falei que é mistério? Não, eu ouço por aí. Ah, você ouve por aí que é mistério. O que é mistério para você, filho? É o que está oculto, né? Pede para mim. Eu vou te revelar. Vou fazer melhor, eu vou te explicar. Não, vou fazer melhor, vou desembaraçar. Eu vou escrever um livro para você com cada capítulo da tua vida e você vai ver o que está acontecendo com você. Eu vou te revelar a tua própria vida, é isso que você quer? Você quer entender por que não acontece? Você quer entender por que acontece com os outros? Você quer entender por que para você não funciona? Você quer entender porque o freio de mão está puxado para o teu carro? Você quer entender porque o carro do outro passa 220 por hora e o teu não passa de 40 e quando passa 50, explode o motor? É isso, filho? É hoje que a gente conversa. É hoje que a gente vai se entender sobre isso. Deus falou assim, você quer revelação do quê? E eu comecei, sabe, me empolguei. Não, Deus, eu quero que revele isso. Eu falei, Deus, rapaz, você só vai poder compreender o restante das coisas quando você se compreender. Eu preciso revelar você para você primeiro. Quando eu revelar você para você primeiro, quando eu discernir quem é você para você primeiro, você se entender quem você é, aí você vai entender que eu não posso ser o que eu quero ser em você, porque você não deixa. Você está querendo revelação do sol, da estrela, você quer saber como funciona uma mão nascer de novo no braço, é isso, mas não adianta, você primeiro tem que ser revelado sobre você mesmo, quem é você, qual é o teu chamado, qual é a tua função, o teu ministério, para onde você vai. Quando você entender isso, você vai me entender. Quando você entender o que eu quero com você, você vai entender o Deus que você serve. Aí você vai começar a compreender o meu tamanho, a minha dimensão, e aí você vai começar até a ter medo de mim. Porque temor é muito mais do que ter medo. Temor é ter conhecimento. E o medo que você tem hoje é um medo que não tem nada a ver com temor. Quando você vê Deus tratando com Abraão dessa forma tão tremenda, e como foi dito aqui já, Deus chama Abraão e diz, Abraão, tem promessa para você. Sim, Senhor. E o tempo vai passando e Deus parece que não cumpre a promessa, né? Mas na verdade Deus só está reafirmando a aliança dele com Abraão. E cada época dessa, dos 25 anos, até que comece a se cumprir a promessa de Abraão, Deus está tratando o caráter de Abraão, Deus está transformando Abraão. Quero que você entenda uma coisa, muitas coisas não aconteceram na tua vida porque Deus está em processo de transformação do teu caráter. Deus está transformando muitas coisas dentro de você. Não cobre de Deus celeridade, não cobre de Deus pressa, não cobre de Deus que Ele tem que cumprir ano que vem algo na tua vida. Na verdade, você precisa entender o que Deus está fazendo com você. Foi isso que Deus falou comigo, rapaz, eu quero revelar você para você. Tem coisas no teu caráter que eu não gosto. Tem coisas da tua personalidade que eu abomino. E eu estou doido para te transformar, Maurício. Eu estou doido para arrancar esse cara aí de você. Aí eu comecei, Deus vai saindo de mim. Sai, Jesus Maurício, sai agora em nome de Jesus. Deus não é assim não, cara, calma. Não se empolga não. Sai eu de mim mesmo em nome de Jesus, não sai. E é uma realidade, querido. Tem portas que você quer abrir. Você faz campanha. Ih, meu Deus. Venha para a campanha das 7 portas maravilhosas. 7 dias de unção e a porta irá se abrir. Não vai abrir, irmão. A porta que Deus fecha. Peraí. A porta que Deus fecha. Não tem campanha certa. A chave está na mão dele. Se ele não te der a chave, acabou. Você pode fazer campanha em todas as igrejas. 318, 420, 840. O que você quiser, escolhe quantas pessoas você quiser. Vai passar no meio do fogo, da fornalha, da fogueira, da cruz. O que você quiser. Não vai acontecer. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta tentar forçar com Deus. Sabe, Abraão estava naquele processo. Aí vem a visitação. Um certo dia estava Abraão, e olha, vê 3 cidadãos.
E o texto diz, e era o anjo do Senhor com mais... Abraão, quando viu, se prostrou. Ele já, olha que interessante, né? Abraão, homem que está antes da lei, tem um discernimento de espírito maravilhoso. Ele sabe que ali não é um ser humano. Ele vai lá e se curva perante os três. Já grita para os servos, mata aí um negócio, eu vou fazer um churrascão aqui para essa rapaziada. Traz leite, traz pudim, traz bolo, traz arroz, traz feijão, traz farofa e vamos comer. Ah, o Senhor está aqui. Descansa aqui, Senhor, senta. E Abraão fica só na dispensação, vamos ver o que ele vai falar comigo. Quero ver o que Deus vai falar. Diz, Abraão, tudo bem, filho? Tudo bem. Eu vim até ti, tenho algumas coisas para comunicar a você. É, Senhor? É. Mas peraí, deixa eu falar um negócio aqui. Sara! Daqui um ano tu vai abraçar um filho, tá? Não, Senhor. E o nome dele vai ser Isaac. Só porque você riu. Não, Senhor. Ô, Sara! Som do meio de corações, filha. Estou aqui, mas estou aí. Estou vendo que tu está ouvindo. Estou ouvindo você. Eu não ouço palavras, eu ouço sentimentos. Eu estou te ouvindo, Sara. E reafirmo, você vai ter um filho daqui a um ano. Eu vou voltar aqui. 9 meses você vai estar com o bebê no colo. Abraão toma um susto, falei, se ela pensou lá e já falou, eu não vou pensar nada aqui não, vou ficar na minha. Vai, eu vou dar mole? Não, estou aqui. Sim, Senhor, o que tu queres? Vocês dois, vai logo lá, vai. Os 2 anjos levantam, direto para Sodoma. Vem cá, Abraão, vamos dar uma volta aqui, vem cá, filho. Aí diz assim, ocultará o Senhor alguma coisa, Abraão? Vem aqui, filho, vem cá. Eu imagino Deus lá no monte. Cidade boa, né, rapaz? Avançada lá. Lá tem Wi-Fi na rua. Ciclovia, filho. Ciclovia lá, bicicleta de graça, Europa lá, nível Europa. Olha lá. Lá não precisa de botar semáforo, não. O pessoal para quando o pedestre anda. O pedestre pisou na rua, eles param. Sonho de consumo do Rio de Janeiro, né, irmão? Não atravessa, não, vai. Mesmo com faixa de pedestre. Faz isso não. Na Europa, outros lugares aí, você pode fazer isso. E aí, Abraão? A propósito, teu sobrinho está lá, né? Tá sim, Senhor. E como é que foi esse negócio aí, Abraão? Ah, Senhor, estava havendo uma briga entre os meus servos e os servos dele por causa de pasto, água. Aí ele veio falar comigo. Eu o amo como filho, né? Meu irmão morreu, eu fiquei no lugar do meu irmão, eu sou o pai dele, literalmente. Eu disse para ele, escolhe, filho. Ah, você que mandou ele escolher? Foi, Senhor. Tudo bem, Abraão. Mas você sabe que você, como pai, você podia escolher. Não, mas, Senhor... A experiência me disse que é melhor ficar aqui com Aner, Manri e Skol. São boas companhias. É bom mesmo, que você vai precisar deles daqui a pouco. Vou falar para você aqui, não é uma coisa muito boa não, filho. É? Boa cidade, né? Olha o Alphaville lá, que lindo, ó. Condomínio bonito, hein? É, irmão. Olha os condomínios, olha que lindo, ó. Olha a Ferrari entrando lá, lá Land Rover. Uxa, que luxo aquela lá, né? 250 mil aquela lá, ó. É, Senhor? É. Ali, os cantores moram ali, jogadores de futebol moram tudo ali. O asfalto, né, filho? Veludo. É, Abraão, mas só que tem um porém. Vou destruí-la. Hã? Passar o fogo nela. Mas, Senhor, vou. Por quê? O pecado dela já encheu minha paciência. Ultrapassou a medida. Mas, Senhor, não tem nenhum fiel, santo. Se tiver 50 santos lá, Senhor, 50 justos. Por amor desses 50, eu prometo a você que eu não destruo, mas não tem. 40, também não tem. 30, também não tem, filho. 20, também não tem, filho. 10, Abraão, só estou te contando porque tem um parente seu lá e por causa de você eu vou salvá-lo. Por tua causa eu vou salvar o teu sobrinho. É pela aliança que eu tenho com você que eu vou lá para salvá-lo. Mas eu vou destruir a cidade, porque não tem nem 10. Quando Deus revela isso para Abraão, ele está tentando demonstrar o seguinte, olha, as minhas ações, elas
tem fundamentos. Você talvez pergunta, por que Deus está fazendo isso? Quando nós chegamos à maturidade cristã, você para de perguntar por que Deus está fazendo isso. Você começa a perguntar para Deus, Deus, o que eu estou fazendo de errado para que essa ação esteja sobre a minha vida? O que eu não estou conduzindo certo para que isso esteja ocorrendo no meu casamento, na minha casa, na minha família, no meu namoro? Você já não pergunta para Deus por que o Senhor está fazendo comigo? O que está errado? Você diz, Deus, o que eu não estou fazendo de certo? Essa é a pergunta certa. E Abraão entendeu isso. Quando Deus chama Abraão e diz, agora traz teu filho, teu único filho, não fala nada para ninguém. Eu estou parafraseando, aumentando. E Abraão faz isso. A parte mais linda para mim, por incrível que pareça, não é quando o anjo do Senhor brada e diz para Abraão. É quando o filho fala, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou aqui ligado que está faltando alguma coisa, né, papai? E o menino não é um menino de 10 anos, não. O menino no hebraico é um rapaz de 20 anos, queridos. É um rapaz que está ali. Fala assim, papai. Ele diz assim, filho, cordeiro, você está sentindo falta? Assim, Deus proverá. Olha bem que ele fala, Deus proverá para si. Ele não diz Deus proverá para mim ou Deus proverá para você. Deus proverá para si o sacrifício, porque foi Ele quem pediu, Ele quem clamou, Ele quem exigiu, e Ele vai prover. Você entende que quando Deus te revela uma ação, Ele está querendo provocar justamente a intimidade para que você comece a conhecer Deus melhor. E aquelas perguntas que você fazia lá atrás, por que Deus? Por que só comigo? Por que assim? Por que assado? Você para de fazer essas perguntas. Você deixa de fazer essas perguntas. Quando você vê o filho amado lá no Getsemane, em estado de hematidrose, aceleramento cardíaco, microvasos subcutâneos rompem-se. Ele começa a sangrar pelos poros. Hematidrose é o nome desse evento. Ele está em profunda agonia. Pergunte a um médico, um cardiologista, como a pessoa chega nesse, pode até desmaiar. E o que ele fala? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas numa fração de segundo ele diz, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Eu entendo. Eu entendo o que vai acontecer comigo. Eu entendo o que está acontecendo com a minha vida. Eu entendo o que está ocorrendo com esse momento da minha vida. Eu entendo por que eu estou passando por esse vale. Eu entendo por que está trancado. Eu entendo por que as coisas não estão dando certo. Eu entendo por que eu estou passando por isso. Eu compreendo, não quer dizer que eu aceite, quer dizer que eu entendo. Quer dizer que eu estou compreendendo as tuas ações na minha vida, porque a intimidade que eu tenho contigo agora me faz entender o que vai acontecer amanhã. O que o Senhor faz comigo agora, eu sei que vai me beneficiar amanhã. O que o Senhor está provocando agora vai trazer benefícios à minha vida amanhã. Então eu vou te adorar nessa hora, eu vou te glorificar nessa hora, eu vou te exaltar nessa hora. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, porque a tua ação de intimidade está gerando maturidade em mim. E agora eu entro num novo nível. Eu agora estou tendo acesso a tudo que o Senhor tem. Como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 1, ele faz uma oração linda, quando chega no capítulo 17, do verso 17, o capítulo 1, diz assim, eu rogo a Deus que vos dê espírito de sabedoria e revelação, para que ilumine os vossos corações, para que vocês vejam as riquezas da glória que estão assentadas com Cristo Jesus nas regiões celestiais, aos quais vocês são herdeiros. Ou seja, vocês estão pedindo aquilo que já pertence a vocês, porque vocês ainda não receberam essa revelação, mas na verdade não é para ser revelado, é para ser acessado. Mas qual a diferença da revelação para o acesso? Acesso é aquilo que você naturalmente vem pelo Espírito, traz pelo Espírito, é lhe dado pelo Espírito. E a revelação é aquilo que está dentro de Deus e Deus só conta para aqueles que são preparados para ouvir. Alguém disse, Deus me revelou isso. Calma, querido, Deus não te revelou, Deus te deu acesso. Profetas confundem muito essa questão de acesso e revelação. Acesso é aquilo que está aqui, ó, na esteira do tempo. As fendas temporais de Deus, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso é acesso. Você está tendo acesso ao futuro de alguém. Você está tendo uma visão, está vendo o futuro, está vendo o passado. Deus te dá a capacidade de acessar o futuro e o passado no profético. Revelação é aquilo que está escondidinho no coração de Deus. E Deus fala assim, vou te contar, toma. Qual é a diferença do acesso? O acesso você te dá o que? Justamente isso. Você passar no mundo profético. O que é revelação? Muda a história da tua vida, muda a história da humanidade, muda a história do céu.
A diferença é quando eu digo, Deus me revelou, eu vou dizer uma coisa para você, a história vai mudar. Se Deus te revelou algo, a tua história vai mudar, a história das pessoas ao teu redor vai mudar. Por que Deus revelou coisas a Abraão? Porque a história de Abraão tinha que mudar. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as nações. Farei de você um número de pessoas. A primeira promessa de Deus é como a areia do mar. Aí quando Deus chega no final das promessas, assim, como as estrelas dos céus. Incontáveis. Revelar a ação traz o benefício da intimidade. E por que eu preciso disso para a gente terminar aqui? Porque você precisa cumprir aquilo que Deus determinou para você. E a maioria de nós não vive o que Deus determinou para nós. E o nome disso eu não tenho outro nome, me perdoe, eu não tenho outro adjetivo, eu não tenho outro substantivo, eu não tenho outro pronome que seja subsistência. Subsistência espiritual. Significa que você vive, mas não vive. Significa que você conhece, mas não sabe. Significa que você experimenta, mas não tem. Significa que você sabe, mas não consegue chegar ao que sabe. É subsistência. Significa que você ouve palavras poderosas aqui desse púlpito, da sua igreja, dos seus pastores, dos seus líderes, na televisão, no rádio, mas não consegue viver aquilo que você ouve. Significa que você entende o que está sendo explicado na Bíblia, mas não consegue acessar o que está escrito que você sabe. É subsistência espiritual. E como é que eu faço, pastor, então, para entrar nesse nível de existência espiritual? Justamente, deixar Deus revelar a ação dele sobre a tua vida. Começa por aí. Abraão permitiu, e quando ele entendeu o que Deus queria, ele fez. Porque sair de onde ele estava, na sua zona de conforto, para ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar, tem que confiar muito em Deus. Quando Deus revelou a ação, Abraão aceitou. Até o dia do cumprimento das suas promessas. Foram várias para Abraão. Ele começou a viver os benefícios da intimidade com Deus. Quando você entende que Deus tem muito para te dar, muito para te oferecer, e que nós, infelizmente, ainda por imaturidade, não conseguimos acessar isso, porque estamos presos a princípios religiosos, estamos presos a características evangélicas, características pentecostais, neopentecostais, avivalistas, ou seja lá o que for, as ferramentas que nós gostamos de criar, nossos brinquedinhos eclesiásticos, nossos brinquedinhos evangélicos, nossa linguagem evangeliquez, nosso, sabe, aquele dialeto crentez, né? Aí, varão, fala vaso, está no deserto, estou no funil, varão, e o vento está vindo, meu Deus, uma pessoa que não entende. Você já viu evangelismo de crente? Eu abomino, me chamaram para ir Padre Miguel, desculpa aí se tem alguém de Padre Miguel aqui. Pastor, você vai pregar lá num evangelismo. Eu falei, amém. Nesse ponto, irmãos, eu falo aberto. Aí começou o primeiro, eu quero desejar a essa igreja a paz do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação. Pessoal no carro, só na brama, na escola, eu só olhando. Queridos, nesta noite eu quero lhe dizer que o anjo do Senhor, o varão de guerra, está aqui. O que é varão de guerra, irmão? A pessoa que não tem intimidade com a Bíblia sabe que é varão. Isso é português arcaico, irmão. Varão é homem, gênero masculino, mas o cara sabe. Porque o anjo do Senhor nessa noite, Miguel, passa com a espada, meu querido. Tu está na boca da favela, vai falar que vai passar a espada em alguém, rapaz? Tá maluco, rapaz? Vira essa boca para lá, vai tomar um tiro de fuzil daqui a pouco aí, pregador. Tá maluco, rapaz? Vou eu para o cruzeiro, falei, não, aqui, pastor lá, amigão meu, falei, aqui vai mudar. Veio um canelinho de fogo, desta noite. Falei, piorou, Jeová, agora que ninguém se converte. O pior é que quando chega na nossa vez, a gente tem que assumir essa bronca, né? Os caras já estão de fuzil, assim, ó. Tá. Quando começa o evangelismo, o fuzil está para baixo. Quando chega na minha vez, o fuzil já está virado para lá. É tanta ofensa psicológica, moral, evangelística, religiosa. O bandido fica só olhando para a tua cara, vai, qual é desse pregador aí, esse almofadinho, deixa eu ver o que ele vai falar. Sabe, a gente perdeu a conexão com a realidade espiritual. A nossa linguagem não expressa Deus, expressa nossas ferramentas.
Tu pega lá, com todo respeito, fui criado na igreja tradicional presbiteriana e batista, aí, boa noite, queridos, doravante, irei vos falar, porque o tempo é exíguo, então não procrastinarei mais este tempo cronos, o Deus é o kairos. Cara! Traduz, alien! Pede para orar para você ver. Ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Aí começam as ofensas morais. Nós, vermezinhos de Jacó. Nós não, querido. Você, primeira pessoa de singular. Você, verminho de Jacó. Eu não. Aí tu pega um pentecostal. Deus amado, nesta noite, vai descendo fogo. Desce fogo, 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 fogo. Meu irmão, para. As pessoas lá fora não vão entender que fogo você está pedindo. Para. A nossa compreensão de reino, de mundo espiritual, de mecanismos do invisível é pífia, é pequena. A nossa linguagem, ela detona o quanto nós sabemos. A nossa forma de expressão, justamente, ela traduz o quanto nós conhecemos, acessamos e temos familiaridade. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos dessa revelação. Nós precisamos dessa intimidade. Para que Deus comece a dizer assim, não fala mais isso não. Passou. Quando eu era menino, eu pensava, falava e fazia coisas de menino. Acabou, você não é mais menino, meu filho. Vem para cá. Vem para cá. Quero fazer coisas novas com você. Quero te revelar coisas novas que você ainda não sabe. Quero te mostrar algo que você ainda não tem noção do que você pode fazer. Eu quero mostrar o quanto o meu evangelho é poderoso na tua boca, usado, utilizado e pregado da forma correta. Eu quero que você entenda o quanto Deus pode te usar. O quanto Deus pode fazer por você. Às vezes eu estou lá no meu canal no YouTube, o Espírito Santo fala assim, ora por isso. Aí eu vou orando, irmão. Daqui a pouco eu recebo os recados. Aviso o pastor que eu estava assim quando ele orou, acabou, fui curado, sumiu. Aí você assim, e aí pastor? Não sei quem é, não sei o nome, não sei a cidade, não sei de nada, mas não preciso saber, só preciso saber que Deus fez. Ponto. Acabou. Eu não preciso saber quem é, onde foi, o que foi, se ressuscitou, se recuperou a unha encravada, para mim não importa. Importa o que Deus fez. Significa que eu acessei o mundo espiritual. Ela se conectou com Cristo, eu também, a coisa aconteceu. Sabe por que as coisas não acontecem na igreja? Porque a gente entra desconectado. A gente chega relaxado, mas não é relaxado no bom sentido, é relaxado no mau sentido. A gente vem muito cheio de nós, com as nossas necessidades, com as nossas angústias, nossos medos, nossas dívidas, medo do futuro. E quando chega aqui a gente não consegue conectar com Deus. Quem é do tempo, eu sei que vai denunciar a sua idade, mas por favor me ajude. Quem é do tempo daquela internet que fazia... parecia, aí, aleluia, não estou sozinho. Irmão, era a madrugada inteira, acho que devia ser o quê? 300 kbps, né? Misericórdia, 300 kbps, meu irmão. Um monitor, meu irmão, a tela é desse tamanho. Parecia a cabeça do Alien, oitavo passageiro. Aí você tinha que ligar aquilo lá, pegava, tirava teu telefone, ou seja, você botava lá na tua máquina. Cara, eu me sentia no Retorno de Jedi. Aquele DR2, será aquele... 2 horas depois você conseguiu uma conexão. Para entrar num chat. Que é MSN? MSN era moderno, num chat doido lá. Aí quando você estava feliz da vida, acessando, eu nem lembro qual era o provedor, se era o Google ainda, se esse anticristo ainda estava lá. Irmãos, quando eu estou lá, você acabou... É interessante que você acha que dando tapa no... Você vai consertar a máquina, a placa de rede, dando tapa no monitor, tadinho. E dava um nervoso, você fala assim, poxa, no meio do download, meu irmão, que download? Download. 3 dias depois, você baixava 2 megas. No disquete, quem lembra do disquete? Não, vou parar com isso para não denunciar, irmão. Pior do que disquete é LP, voltou, né, retrô.
Querido, sabe, tem muita gente que entra na igreja assim. Vem com 150 kbps. Deus está manifestando e ele está... Caiu. O irmão está aqui, meu irmão. 50 mega, 100 mega, 200 mega. Ele...